Então, meninos, boa tarde. Nossa aula hoje será sobre reformas religiosas. Vou iniciar com a contextualização e, em seguida, a gente vai falar sobre o luteranismo. Antes de mais nada, a gente tem que voltar, então, a falar sobre o final dessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, as transformações que a sociedade europeia estava passando, né? E, principalmente, falar sobre o papel da Igreja Católica durante toda a Idade Média. Desde o final do Império Romano, a Igreja Católica foi a única instituição que ficou de pé após as invasões bárbaras, e ela se torna, então, a instituição mais importante durante a Idade Média. Ela atravessa toda a Idade Média, ela é guardiã dos valores dos antigos, do conhecimento dos antigos, ela também legitima a sociedade de ordens, aquela sociedade medieval dividida em primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, né? O clero, os oratori, os bellatori, os nobres, o segundo estado, e o terceiro estado, os laboratori, os que trabalham, os que sustentam toda essa sociedade. A própria produção cultural também estava sob domínio, né? Controle quase estrito da igreja. A produção cultural, música, arte, artes plásticas, arquitetura, tudo é voltado para a igreja, tudo é voltado para a religião. É o que na aula de Renascimento a gente chama de teocentrismo. Então, tudo voltado para a religião. Deus é a coisa mais importante. A própria teologia, como disse São Tomás de Aquino, filósofo da igreja, né, um doutor da igreja, esse filósofo ele diz assim, a filosofia é escrava da religião. Hoje em dia isso é um absurdo para os modernos, né, para nossos pensadores contemporâneos, isso é uma coisa absurda. A filosofia, a ciência é autônoma. Existe uma separação. O nosso mundo hoje estipula uma separação até muito drástica entre fé e razão, fé e conhecimento, ciência e religião. A fé é algo transcendente, é algo que é inerente a uma experiência particular, pessoal, humana. Enquanto que a ciência ela tem essa pretensão, se a gente pode chamar assim, de ser uma coisa que está além das paixões, está além dos interesses, está além dos gostos particulares de cada um. A ciência ela tem essa característica de ser a parte de tudo, se criticar o mundo, buscar entender o mundo e também criticar a si própria. Ela tem esse distanciamento. Então, gente, já no final da Idade Média, a gente viu que teve o renascimento do comércio, o renascimento das cidades. Isso vai provocar uma grande transformação na sociedade europeia. Surge uma nova classe social, que chamamos de burgueses, a burguesia mercantil, que vive, que enriquece, acumula capital a partir do final da Idade Média, através do comércio de produtos que vêm do Oriente, produtos de luxo, para atender a uma nobreza que voltou das cruzadas com gostos requintados, uma burguesia que comercializa especiarias, esses produtos orientais de luxo, e que vai enriquecendo. Não é à toa que no Renascimento Cultural ele se inicia nas cidades italianas comerciais, porque a Itália, por ser uma península que está atravessada no Mediterrâneo, ela liga tanto ao norte da África como o Oriente Médio, o Oriente Próximo, né, o sul, o leste da Europa. Então isso essa esquina do mundo é um local de trocas comerciais e trocas culturais muito intensas. E essa outra coisa também que a gente tem que entender é que muda a fonte de pensamento. Agora é o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. E essa nova classe social, a burguesia, ela começa a entrar em choque com os valores medievais da igreja. A igreja ela era contra a usura, ou seja, você emprestar dinheiro, cobrar juros, buscar o lucro. A Igreja Católica era a favor do chamado preço justo, ou seja, o
produto que você está vendendo deve ser apenas o valor dele mais a mão de obra, acabou, né? Outros fatores não devem intervir no preço. Qualquer coisa disso seria algo próximo do roubo. Você está roubando na balança. Então, essa nova classe social ela precisa, então, de uma nova religião. Para as pessoas que são protestantes, que têm a fé protestante, hoje aqui no Brasil a gente chama essa fé protestante de igrejas evangélicas ou neopentecostais, ou ainda pentecostais também. Mas a gente está falando aqui das primeiras igrejas, então, que vai dar origem a esse movimento muito maior, que são hoje o protestantismo aqui no Brasil. O Brasil, que é o considerado país com o maior número de católicos do mundo, né? O maior número de praticantes do catolicismo. Em breve, talvez seja o país com o maior número de praticantes do protestantismo, né? Desse neopentecostalismo. Então, é importante saber a origem disso. Para quem tem fé, foi a mão divina, né? A providência divina que guiou esses homens para consertar o que havia de errado na Igreja Católica e liderar um novo movimento de renovação religiosa. Mas como aqui a gente está no âmbito da ciência, da história, nós vamos então buscar outras explicações, além da fé. A fé pode ficar a cargo de cada um de vocês, mas para nós aqui, o mais importante é descobrir as questões materiais. Então, as relações de trabalho, as relações materiais estavam se transformando na sociedade, então era necessária uma nova fé que legitimasse essa nova classe social e suas práticas mercantilistas. E a gente vai ver, então, que isso começa como um debate filosófico, teológico, mas por trás dele existe também uma disputa política, existe disputa econômica, existe muita coisa além de apenas a teologia e da filosofia. Então, lá desde a Idade Média, a gente já vê que tem uma diferença no quesito da salvação. O que é necessário para ser salvo? Então, o Santo Agostinho, que foi o pai da igreja, né, não digo pai da igreja, mas um grande doutor da igreja, ele foi bispo durante as invasões bárbaras, ele presenciou e escreveu, deixou registrado sobre as invasões dos bárbaros no final da Antiguidade, no começo da Idade Média, e para ele, o homem era salvo através apenas da vontade divina. Era Deus que decidia quem seria salvo. Ele vai chamar isso de predestinação. Guardem esse nome, predestinação. O homem nasce, antes do nascimento dele, Deus já decidiu qual será seu futuro. Se ele será salvo ou será condenado. E não importa o que ele vinha fazer durante sua vida. Nada vai mudar, então, a forma de Deus agir. Só que nós, humanos, não conseguimos compreender os caminhos, os desígnios divinos. Então, para Santo Agostinho, o sinal de que um homem poderia ser salvo, de que ele foi escolhido por Deus para ser salvo, é a fé. Então, para Santo Agostinho, a fé que a pessoa nutre ou espontaneamente demonstra, ela é o sinal de salvação. O sinal que Deus escolheu ela para ser salvo. Bem mais tarde, séculos depois, surge o grande pensador da igreja, para rivalizar com Santo Agostinho, um dos maiores filósofos da igreja, influenciado principalmente por Aristóteles. Já o Santo Agostinho era platônico. Olha só, nós temos aqui dois pensadores da antiguidade grega que vão ser repensados e vão ser redesignados, digamos assim, né? Vão redesenhar o pensamento desses pensadores para a questão da religião católica. Santo Agostinho, então, era platônico, o São Tomás de Aquino era aristotélico. Para a gente não ficar tão perdido assim, é só você pensar, você aprender nas aulas de filosofia, sobre Platão, aquela questão do mundo das ideias, que esse mundo aqui é só uma passagem, né, que a verdadeira realidade está além dessa ilusão que é o mundo atual, o mundo concreto, e que o verdadeiro mundo, além das ilusões, é o mundo das ideias. E para o São Tomás de Aquino,
o Aristóteles ele era muito ligado na parte da ética, como o homem deve se comportar. Então, para o São Tomás de Aquino, a salvação se dá pela ação humana, pelas boas ações. Se um homem ele decide então praticar boas ações, não tem por que Deus não salvá-lo, né? Se ele se determinou a si próprio, se comprometeu a tomar boas ações, tomar boas atitudes, ser uma pessoa boa, praticar o bem, então isso seria o sinal de que ele seria salvo. Então, para o São Tomás de Aquino não existe predestinação, como Agostinho. O Tomás de Aquino prega o livre arbítrio. Deus deu o livre arbítrio para os homens decidirem se vão ser salvos ou não. Então, a salvação não depende, Deus deixou em aberto, depende apenas do homem escolher as suas ações boas. Então, nós temos no final da Idade Média, a igreja está muito transformada. Não é mais aquela igreja do tempo dos primeiros apóstolos. Essa igreja que tomou forma durante o Império Romano. Ela imitou até a hierarquia do Império Romano, toda a estrutura do Império Romano. O Império Romano cai, mas essa estrutura dessa grande instituição, que é a Igreja Católica Romana, permanece de pé, poderosa. Ela vai, então, expandindo o seu poder para além da religião apenas. É na organização social, na legitimação dessa divisão social, também, muitas das vezes, como árbitro em disputas políticas. Quando a gente falou sobre grandes navegações, você deve lembrar do tratado da bula Intercetera, em que o Papa divide o mundo entre conquistas para Portugal e Espanha. Mas não era somente nessas questões. Quando havia uma questão sucessória de dinastia, quando tinha mais de um ou mais pretendentes ao trono, quem decidia muitas das vezes era o Papa. Quando o Papa entrava em atrito com um certo monarca, ele podia tirar o apoio e excomungar esse monarca, esse príncipe. E aí, então, o cara era desgraçado, o povo não tinha mais por que obedecê-lo. Então, pior do que morrer é ser excomungado. Além de você perder o trono, lá na outra vida você ainda vai para o inferno. Então, isso tem o poder que a igreja tem de influenciar diretamente a política. E isso vai causar muito desconforto nas nobrezas e nas realezas da Europa. Precisa lembrar que no final da Idade Média os reis estão tomando o poder, estão surgindo as chamadas monarquias nacionais, e que esses reis buscam então apoio da sua nação, do seu povo, dos seus súditos, e não querem que um poder estrangeiro, como o poder da igreja, se interfira em assuntos políticos internos ou da região. Então já temos a outra questão aí. A igreja ela se intromete em assuntos políticos e esses reis, esses nobres, esses príncipes europeus estão fartos dessa intervenção. E também tem a questão do comportamento da igreja, do clero católico. Muitos padres, ao invés de levar uma vida santa, uma vida pura, se envolviam com orgias, tinham casamentos não oficiais, tinham filhos, muitos deles eram analfabetos. Tem o Papa muito importante, o Alexandre VI, ele era ateu, diziam que ele praticava magia negra até. Ele era ateu, não acreditava em Deus, mas ele era o Papa e ele fez muita coisa errada, muita coisa errada mesmo. Tipo, assassinato, manipulação, vivia no luxo, gostava muito de sexo. Então, assim, tudo errado. Tinha filhos e esses filhos herdaram o trono do Papa. Então, o luxo em que vivia o clero. Uma coisa era um padreco lá no interior da França, vivendo numa paróquia pequena, pobre, junto com o povo. Mas você tinha os cardeais, os bispos, os abades e o próprio Papa vivendo com mais ostentação do que os próprios reis. Então, esse comportamento escandaloso dentro da igreja começaram a surgir, então, em resposta críticas também. Como, por exemplo, o Erasmo de Roterdã, que eu falei na aula sobre Renascimento, que se enquanto na Itália nós temos os grandes renascentistas, os grandes humanistas são pintores, escultores, desenhistas, né, artistas plásticos, no resto da Europa, principalmente no norte, na Holanda, na Alemanha,
são mais filósofos, pensadores e teólogos. Então, Erasmo de Roterdã, ele era um membro da igreja, ele era católico, nunca rompeu com a igreja, mas ele criticava duramente todo esse luxo, todo esse escândalo e principalmente práticas extremamente condenáveis, como, por exemplo, a simonia. Na época, o Papa precisava construir estava construindo a Capela Sistina, precisava bancar aquele luxo todo, aquelas obras de artes, aqueles grandes artistas, aquilo não era de graça. Então, o que ele faz? Ele, para fazer as reformas nas catedrais, ele então começa a estimular a venda de supostas relíquias sagradas, tipo o dente de São João Batista, a mecha do cabelo de Cristo, e até mesmo, como descreveu Erasmo de Roterdã, os caras vendiam vidrinhos com leite que diziam que era do seio de Maria, lasca do pedaço da cruz de Cristo, que até o Erasmo de Roterdã sacaneava dizendo, olha, é tanta lasquinha da cruz de Cristo que se juntar tudo dá para construir uma nova Arca de Noé, de tanto que se vende por aí, se aproveitando da boa vontade, da humildade, da ignorância das pessoas comuns. E também a venda de perdão, de indulgências. O cara praticou crimes, pecou à vontade, no leito de morte ele se diz arrependido, como vai fazer para ir para o céu? Chegava o padre e dizia, bom, o que salva são as boas ações. Então, você quer fazer uma excelente ação para subir direto? Deixa metade da sua riqueza para a igreja, deixa suas terras para a igreja. Tinha um caso de interessante com um cara rico, ele simplesmente fugia de casa, ia para a casa das amantes, ficava lá até de manhã, quando chegava de manhã, saía arrependido, pegava um saco de ouro, batia na porta do padre, o padre então recebia o cara para fazer a confissão e ele então pagava o padre pelo perdão. Isso é venda de indulgências. Então isso vira um grande escândalo dentro da igreja. Até que surge então, lá na Alemanha, não era Alemanha ainda, fazia parte do que chamamos na época de Sacro Império Romano Germânico. Esse Sacro Império é o que é hoje mais ou menos a Alemanha, parte da Itália, da Áustria, mas a gente vai dizer aqui que é a Alemanha. Então, Lutero, Martinho Lutero, ou Martin Luther, Martinho Lutero, ele era um monge da igreja, um teólogo da igreja católica, vendo toda essa bagunça, e ele, influenciado principalmente pelas ideias de Santo Agostinho, ele então vai criticar duramente a igreja e vai escrever um documento chamado 95 Teses. Ele fez uma lista com 95 coisas que estavam muito errado. Então ele prega esse documento criticando a igreja na porta da abadia de Westminster. Ele chega então ali, quando os padres olham, vêm, ficam revoltados, chegam a levar até mesmo a questão ao Papa. Só que o Martinho Lutero ele não era maluco, não era um kamikaze, teólogo. Ele sabia muito bem onde estava pisando e ele sabia que o ambiente era propício para ele reformar e construir uma igreja própria, uma igreja na Alemanha livre da influência da igreja romana. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele tinha apoio, então, da nobreza, lembrando que os príncipes, o que chamamos hoje de Alemanha, na verdade, eram vários reinos e principados independentes. Você tinha a figura do Carlos V, que era o imperador espanhol, mas que era imperador do Sacro Império Romano Germânico, e você tinha esses príncipes que queriam, então, uma certa independência, queriam, então, ter autonomia em relação ao império e em relação ao papado. Então, eles queriam se livrar, então, dessa influência do Papa e começam, então, a apoiar o Martinho Lutero. E, obviamente, a burguesia começa a ver o Martinho Lutero como um grande aliado. Quando pergunta para o Martinho Lutero o que ele acha da burguesia, ele diz, não, o comércio, o trabalho com finanças é um trabalho como outro qualquer. Tão digno quanto o trabalho de um agricultor, de um artesão. Talvez até mais, como diz ele. E, portanto, o trabalho ele é abençoado por Deus, independente se é comércio ou finanças, não tem problema. Então, ele abençoa a burguesia começa a abraçar o protestantismo. Então, o Papa Leão X excomunga
o Martinho Lutero, mas, como ele tinha muitos amigos poderosos, ele não podia ir para a fogueira direto, então Carlos V chama uma assembleia, ou seja, os principais representantes da sociedade alemã na época, bispos, abades, cardeais, príncipes, nobres, notáveis burgueses ricos, participam então dessa assembleia para julgar o Martinho Lutero. O Martinho Lutero, então, na chamada Dieta de Worms, que é o nome dessa assembleia, ele foi convocado para renegar tudo. Se ele renegasse tudo, talvez até fosse perdoado. Mas ele não renega, ele reafirma tudo o que ele falou, foge, e ele é protegido pela nobreza. E as ideias dele começam a pipocar na sociedade, até mesmo pessoas mais pobres começam a ir atrás dele. A pequena nobreza e os camponeses mais pobres, cansados da exploração dos ricos senhores feudais e da igreja, que concentrava muitas terras, começaram então a pegar essa ideia do Martinho Lutero e então ver uma forma de lutar contra a autoridade da igreja e dos senhores feudais. Então surge uma nova igreja chamada Igreja Anabatista. Não confundir com a Igreja Batista. Ok, Maria Eduarda. Gente, qualquer dúvida, por favor, intervenham, tá? Se vocês caírem, tá? Só pedir para voltar. Então, surge essa nova igreja chamada Anabatista. É claro que tem a igreja luterana, que é do Martinho Lutero, em que ele vai organizar uma nova igreja, e tem os anabatistas. Os anabatistas, então, se tornam um movimento radical, começa, então, a lutar contra o próprio governo, né, os nobres, os senhores feudais, a igreja, e o Martinho Lutero fica contra eles. O próprio Martinho Lutero, que era um reformador, um crítico da sociedade, não apoia os anabatistas. Eles tinham esse nome porque eles não batizavam as crianças. Eles achavam que batismo só deveria ser feito a adultos, que é uma coisa que os protestantes hoje mantiveram, dos anabatistas. Quer dizer, eles não batizavam. É isso que o nome deles queria dizer. Então, o Martinho Lutero, então, apoia a nobreza, a alta nobreza, contra esses radicais anabatistas. Eles são liderados, então, por um cara chamado Thomas Müntzer. E esse Thomas Müntzer, ele acaba sendo capturado e queimado. E é um grande massacre. O Martinho Lutero, então, endossa uma repressão muito cruel contra camponeses e esses anabatistas. Então, eles pregavam o fim da propriedade privada e o fim da servidão. É quase como se fosse um MST, um PSOL, é como se fossem os comunistas da época, e eles são duramente reprimidos. O Martinho Lutero, então, essa nova fé, o luteranismo, protestantismo luterano, se espalha por vários reinos, e isso acaba criando uma guerra dentro da Europa, a chamada guerras religiosas, guerras dos 30 anos. Então, meio que o império do Carlos V fica dividido entre norte e sul. Os reinos do norte começaram, então, a apoiar o Lutero, enquanto que os reinos do sul se mantiveram fiéis à Igreja Católica. E se a gente parar para pensar e olhar e analisar o mapa religioso da Europa hoje, é claro que uma parte dos europeus, eles, em sua maioria, são ateus, agnósticos ou simplesmente não têm uma religião definida. Essa é a grande nova religião que surge na Europa do século XX para cá. Mas o sul da Europa, ele continua muito católico. Portugal, Espanha, Itália. Enquanto que o norte da Europa, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Noruega, Finlândia, a própria Inglaterra, são protestantes, em sua maioria. E, hoje em dia, ateus, agnósticos ou simplesmente não ligam para a religião. Mas o sul continua muito católico, muito forte o catolicismo na região dos países do sul da Europa. Então, essa guerra vai se estendendo, vai envolvendo a Europa inteira. É uma guerra terrível, né? Filósofos como o Montaigne e o Blaise Pascal, grandes filósofos, criaram, mais tarde, escreveram vários livros, Ensaio de Montaigne, Pensamento de Pascal. O Blaise Pascal,
Ele também é um grande matemático, tanto é que tinha até uma linguagem de computação que tinha esse nome Pascal, em homenagem ao Blaise Pascal. Então, assim, eles vivenciaram, eles participaram dessas guerras e viram o quanto a religião pode ser algo terrível, pode levar as pessoas a cometerem atos inomináveis, crimes, odiar o próximo, tudo aquilo que o cristianismo pregava, em nome do próprio cristianismo, pode se fazer de ambos os lados, não só os católicos. Geralmente, quando a gente fala sobre reforma protestante, sempre são os católicos de muito errado, mas também do lado dos protestantes há muitos excessos, como no caso dos anabatistas, mas não só deles. Então, quando a gente está falando aqui de religião protestante, do catolicismo, nós estamos falando dos homens da época. Não nos interessa aqui fazer um julgamento de valor, dizer quem está certo, quem está errado. Isso é uma coisa pessoal. Né? Cada um de vocês vai escolher, não digo lado, mas vai ver o que é melhor para si mesmo no campo da religião. O nosso interesse aqui é analisar os homens da época e como as transformações materiais, econômicas, sociais criaram, possibilitaram o surgimento de uma nova igreja. Mas o que essa nova igreja do Martinho Lutero pregava, gente? O que ele pregava em si? Ele pregava, então, a liberdade de consciência. A gente deve lembrar que na Idade Média, no catolicismo, e até hoje no catolicismo romano, quem é a autoridade para ler e interpretar de maneira correta as escrituras é o Papa, é a Igreja, principalmente o Papa, a autoridade do Papa. O Papa é infalível. Então, o que o Papa diz é lei para os católicos. Mas para o Martinho Lutero, não. Todo homem pode ser um sacerdote. É a ideia de sacerdócio universal. Por isso que eu, se eu quiser agora, abro minha Bíblia, começo a ler, oro a Deus, peço iluminação, peço esclarecimento a Deus, que o Espírito Santo venha até mim, leio a Bíblia, tiro minhas conclusões, monto um corpo teológico e começo a pregar. Pego aqui na minha varanda, coloco um microfone e prego e faço uma igreja. Então, é dessa ideia, por isso que nós temos hoje tantas igrejas evangélicas no mundo, surgindo, né, muito rápido, a ponto da Igreja Católica não poder dar conta. E justamente por causa disso, o Martinho Lutero acreditava que todo mundo deveria ler a Bíblia. Ele, então, faz um esforço de alfabetizar, uma coisa que a Igreja nunca tinha se preocupado. Ele alfabetiza a população e ainda vai além. Ele escreve a Bíblia e traduz a Bíblia, que era do latim, a Vulgata, que era a Bíblia traduzida do hebraico, aramaico, grego para o latim, que era a Bíblia da Igreja Católica. Ele pega essa Bíblia e traduz para o alemão. A língua alemã, como a gente conhece hoje, escrita e falada hoje, ela nasce com a Bíblia do Martinho Lutero. Ela passa a ser a norma culta da língua. Assim como na Inglaterra, não sei se é Shakespeare, mas na Espanha, a língua espanhola, o castelhano, como a gente conhece hoje, é a língua escrita do Dom Quixote. O italiano é o Dante Alighieri escrevendo a comédia. O nosso português tem a ver com Camões. Então, para os alemães, a língua alemã ela é formada, ela se consolida com uma língua nacional através da Bíblia do Martinho Lutero. E o Martinho Lutero utiliza da invenção de outro conterrâneo seu, o Gutenberg. Gutenberg era o ferreiro, ele inventa a imprensa de tipos móveis. Quando eu falo tipos, são aquelas letrinhas de alto relevo. Né? Ele forjava essas letrinhas, esse molde de letra na a fonte, tipo, em ferro, milhares, centenas de milhares dessas letrinhas e montava então um texto. Né? Se ele queria copiar um texto, ele montava esse texto com os tipos, colocava então na imprensa, porque realmente, o que a gente chama de imprensa? Porque realmente o papel ficava então entre o papel, as letrinhas, né? A prensa, os tipos móveis que você pode trocar de lugar, prensava e apertando, e então depois de um tempo tirava e você tinha várias cópias da mesma página que você queria transcrever. Lembrando que na Idade Média, como é que o conhecimento era reproduzido? Os livros, a própria Bíblia era reproduzida na Idade Média. Nos mosteiros, nas igrejas, nas catedrais. Esse era o trabalho dos monges copistas.
Os caras que pegavam a Bíblia, sentavam e começavam a copiar à mão, né? Então, os livros eles eram feitos assim, manualmente, copiados manualmente por monges. Por isso o livro era tão caro, o livro era tão raro, era um objeto de luxo. A nobreza e a realeza, às vezes, que era até analfabeto, não se interessava, tinha livros porque traziam um certo status. Então, eram joias, verdadeiros tesouros. Então, a Bíblia do Martinho Lutero começa a ser vendida por toda a Alemanha, as pessoas começam a comprar. E aí, então, a Bíblia se torna o livro mais vendido e lido na história da humanidade. Acho só quem chega perto é Shakespeare, que é uma espécie de Bíblia, digamos, secular. É uma escritura sagrada secular. Então, ele também era contra a ideia do Papa, ele era contra o celibato, tanto é que eu até brinco dizendo que ele fez tudo isso porque queria, né, isso aí, ele queria transar, ele queria sexo, ele queria casar, ele achava que era absurdo os padres não casarem, então o pessoal da igreja dele pode casar à vontade, né, só uma vez, a gente pode casar, ele mesmo casa com uma ex-freira, que ficou do lado dele. O Martinho Lutero também, ele fala então dessa coisa de você entender a Bíblia, de ler a Bíblia, acaba com o confessionário, não tem mais que confessar para o pastor, você se confessa uns aos outros, todos são sacerdotes, qualquer um pode ser então um pastor, né? Basta ouvir o chamado de Deus e acreditar no Espírito Santo. Então, outras coisas que vocês, quem é evangélico ou quem conhece alguém que seja evangélico, daí você vai estabelecer várias coisas que ele vai trazer de novo. Ele acaba com uma parte dos rituais da igreja, toda a liturgia da igreja é resumida apenas a casamento, e eu acho que no caso do Lutero ele ainda manteve a Eucaristia, que é a hóstia sagrada, mas depois disso você vê que, por exemplo, Calvino e os outros protestantes nem isso mantém, né, a Eucaristia, só fica mesmo o casamento. Todas as demais liturgias da igreja são abandonadas. O culto aos santos, com o decorrer do tempo, também é abandonado. Ainda que na igreja luterana você tivesse imagem de santos, um crucifixo, a imagem de Nossa Senhora, e não tem mais o culto, né? Isso é deixado de lado. E com o tempo, isso até soma. Nas igrejas pentecostais, nem isso você mais tem. Acho que o próprio Calvino já não tinha, que é o outro reformador da igreja que vamos falar mais adiante. Então, essa confusão toda, essa guerra toda que vai se estendendo durante 30 longos anos por toda a Europa, vai levar o imperador a tomar a decisão. Em 1529, na Dieta de Espira, outra assembleia, ele convoca os nobres para fazer o seguinte: estabelecer uma certa tolerância religiosa. Então, aqueles reinos que se converteram podem se manter protestantes, mas aqueles que ainda não foram convertidos, esses vão ter que ser obrigados a continuar católicos. Então, mais uma vez, a coisa continua ainda, porque muitas das vezes o imperador ataca os reinos que são protestantes, apesar dessa paz, ele persegue então as populações que são protestantes dentro de reinos católicos. Então, como a guerra vai se arrastando, ele faz a chamada Paz de Augsburgo e dá liberdade aos reis e nobres, aos príncipes, como vou chamar assim, os governantes de cada principado, de cada pequeno reino que compõe a Alemanha da época. Cada um, se o cara quis ser católico, todos os seus súditos serão católicos, mas se seu príncipe for protestante, os súditos terão de ser protestantes também. Mas aí já foi algo que levou uma certa paz depois disso aí. É claro que durante toda a história da Europa, por mais que não se engalfinhe diretamente, os protestantes e católicos vão viver sempre uma eterna disputa. Alguma dúvida até aqui, gente? Algum comentário? O nosso tempo já está terminando. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença.